Boa noite, igreja. Amém? Graça e paz no seu coração. Bom estarmos aqui mais uma vez para adorarmos e exaltar ao único que é digno, não é verdade? Vamos orar mais uma vez. Nosso pastor está com a turminha do Start aqui na sala de cima. Estamos ali, o Start é a nossa turma dos novos membros, né? Aqueles que querem conhecer um pouquinho mais da nossa trajetória, da nossa história, como que iniciamos, para onde nós estamos caminhando. Então, você que quer nos conhecer um pouquinho mais, você que já está aqui nos visitando, faça o Start. Combinado? Na próxima turma, né? Porque já estamos lá na terceira aula. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. A presença do Senhor é real neste lugar. Obrigada, Espírito Santo, pela tua doce presença. Obrigada, Espírito Santo, pela tua doce voz. Há um doce Espírito aqui. Nós te louvamos, te adoramos. Obrigada por tudo que o Senhor já tem falado aos nossos corações até aqui. Obrigada por tudo que o Senhor ainda deseja falar conosco aqui nessa noite. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no nosso meio, Pai. Eu oro, Pai, por cada mente, cada coração. Eu oro por corações quebrantados e abertos para receber a Tua palavra. Eu oro, Senhor, por terrenos férteis para receber essa semente que será liberada aqui, Senhor, em nome de Jesus, e que essa semente venha frutificar na vida de cada um dos meus irmãos, no nome de Jesus. Amém, queridos, glória a Deus. Fico feliz em ouvir testemunhos como o do Bruno. Gosto muito disso, muito mesmo. Nós somos de verdade, né? E quando ele fala que ele teve uma sensação, ele teve um sentimento, mas ele se posicionou em obediência e fez o que devia ser feito. Amém, queridos? Bem-vindo à humanidade, né? Nós somos de carne e osso. Ainda não viramos anjos, né? Brincadeiras à parte, mas é isso, queridos. Nós somos, vamos ver se a igreja está ligada. Nós somos espírito, vamos lá? Nós somos espírito, temos uma alma que habita em um corpo. Então, na alma estão as nossas sensações, estão as nossas emoções, estão os nossos sentimentos, mas o Espírito Santo do Senhor se conecta ao nosso espírito, e é no espírito que nós vamos saber quem somos em Deus, que nós vamos estar posicionados, tomando decisões para que a gente viva tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa terra. Amém? Uma vida abundante, uma vida plena. Glória a Deus. Você que nos visita, bem-vindo, tá? Aqui não é outro lugar senão a casa do nosso Pai, então fique bem à vontade no nosso meio. Amém, queridos? O tema da nossa mensagem de hoje... Diga comigo, o olhar de Jesus. O olhar de Jesus. Você já parou para pensar sobre o olhar de Jesus para você? Feche seus olhos uns segundos. Imagine o Senhor olhando para você. Ele está aqui, amém? O olhar de Jesus. Nós vamos aprender algumas verdades poderosas sobre o olhar de Jesus. Pode abrir, só para você se concentrar, tá, gente? Não há nada de místico aqui. É uma concentração para você imaginar esse olhar de Jesus. Eu já compartilhei algumas vezes aqui que por muitos anos a minha jornada, eu nasci no Evangelho, eu tive um olhar de Jesus ao meu respeito, completamente deturpado da verdade de Deus. Amém? Não sei se eu estou sozinha aqui, mas talvez nessa noite você vai descobrir que pode ser que você está nesse mesmo barco que eu estava há uns anos atrás. E quando a gente descobre a verdade sobre esse olhar de Jesus para nós, muda tudo na nossa vida aqui.
de julgamento, de um olhar de condenação, um olhar que traz um peso nas nossas costas. Não sei se você se identifica. Ou talvez, e aí seriam dois extremos e duas mentiras a respeito do olhar de Jesus. Talvez que você está aqui, alguém que está nos assistindo na live também, tenha uma sensação desse olhar de Jesus, um olhar de aceitação, não um olhar de aceitação por quem eu sou, de aceitação do jeito que eu estou. Não sei quantos me compreendem aqui. Amém? Essa é uma mentira também. E nós vamos caminhar falando um pouquinho sobre as verdades desse olhar de Jesus na palavra do Senhor. Amém, queridos? Então, uma primeira mentira que eu falei aqui é esse pensamento do olhar de nos condenar, que deseja estar pronto para nos castigar, sabe? Aquele peso na jornada. Ou o outro extremo, que é o olhar de Jesus para a aceitação do meu pecado. Para a aceitação, não de quem eu sou, mas de como eu estou. E aí, a gente vive também dentro de uma mentira. Porque nós entendemos que Jesus está aqui, amém? E Ele está de braços abertos falando para mim e para você: venha como está. Venha como está. Mas nós vamos entender aqui nessa noite que a partir desse momento, se eu me relacionar genuinamente com Jesus todos os dias, não tem como eu continuar como eu estou. Porque Jesus vai sempre nos convidar a uma vida de transformação. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Então esse olhar de amor não é um olhar de aceitação do nosso pecado, mas um olhar de aceitação por quem nós somos nele. E quando nós começarmos a caminhar com Ele, nós vamos entender quem nós fomos criados para ser nele. E isso vai mudar muita coisa nas nossas vidas. Vai alinhar o nosso coração ao coração dele. Amém? Então o verdadeiro amor, o amor verdadeiro, ele nos liberta. Essa semana eu ouvi uma pessoa falar, uma pessoa que infelizmente ainda vive cega no pecado, e disse assim, que o amor cura. O amor cura. E eu falei, o verdadeiro amor, ele liberta. Amém, queridos? O verdadeiro amor, ele liberta. É algo de dentro para fora. É algo que realmente nos faz recalcular nossa rota. E não mais tomar decisões, como eu falei aqui sobre o testemunho do Bruno, a partir de um sentimento, mas sim a partir de uma verdade. E essa verdade, queridos, vai confrontar o nosso sentimento todos os dias. Amém? A verdade que nos liberta confronta o nosso sentimento todos os dias. Mas isso é maravilhoso. Para você que já experimenta esse lugar, vale a pena. Amém? Vale a pena obedecer. É libertador. Glória a Deus. E aí hoje pela manhã, eu estava ali, a gente estava com o Davi numa avaliação, né? Nosso filho de 10 anos, gosta muito de futebol, e aí tinha um olheiro, né, aqui, e foi bem legal. Eu tinha preparado essa mensagem com esse tema, o olhar de Jesus, e aí numa conversa, ele na expectativa, já tinha jogado, será, mãe? Será que o olheiro vai me aprovar? A gente já fica ligado, né? Assim, será, meu filho? Depende do olhar do olheiro. E aí, trazendo para essa verdade que nós vamos ouvir aqui hoje, o olheiro está aqui, queridos. Olhando o meu coração, sondando o seu coração também. E o olheiro está aqui, ele já te aprovou. Amém? Você já está aprovado no céu. Agora cabe a mim e a você alinhar o nosso coração todos os dias ao coração do nosso olheiro. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, vamos caminhar um pouquinho na Bíblia. Eu vou trazer algumas verdades sobre o olhar de Jesus,
Queridos, tem lugar aqui ainda, viu? Vocês não ficarem em pé aí. Amém? Algumas verdades sobre esse olhar de Jesus. Algumas passagens que eu vou citar aqui, não dá tempo da gente ler muita coisa, mas você pode conferir lá na palavra do Senhor. A gente vai pegar alguns trechos sobre essa verdade, para que a gente entenda a verdade desse olhar, como que Jesus nos vê. E o que esse olhar gera em nós. Vocês estão comigo? Glória a Deus. Fica aqui, gente. Vamos lá. Uma primeira verdade, vamos falar juntos. Esse olhar de Jesus é um olhar que nos cura. Você pode repetir? Um olhar que me cura. Muito bem. E aí eu me lembro dessa passagem, está em Lucas 17, 14, quando 10 leprosos, Jesus cura 10 leprosos. E vamos ler juntos aí, Lucas 17, 14. Vamos ler comigo? 1, 2, 3 e... Ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Glória a Deus, queridos, que olhar maravilhoso. Jesus está aqui olhando para mim e para você, sondando cada área que nós precisamos ser curados, restaurados, amém? E Ele está aqui para curar. Mas eu achei algo muito interessante, eu não sei se vocês já prestaram atenção nisso. Ele olhou para eles e disse, Deus deu uma direção, Deus deu uma ordem, antes deles serem curados. Vocês conseguem entender isso ali? Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Ou seja, Jesus falou, ei, confia, eu estou te dando uma direção, eu estou te dando uma palavra. E eles decidiram obedecer, mesmo ainda não recebendo a cura. Faz sentido para vocês? Isso é muito profundo, queridos. E enquanto eles iam, ou seja, enquanto eles obedeciam a uma palavra que eles não viam, eles foram curados. Glória a Deus. Talvez Deus está aqui te dando uma palavra, uma direção, algo que você precisa dar um passo de obediência para receber a cura que você tanto tem orado ao Senhor. E essa é a noite de você dar esse passo, mesmo sem ver, mas crendo em uma palavra. Amém? E esse olhar está fixado nas nossas vidas, para nos trazer cura, nos trazer vida. Glória a Deus. O olhar de Jesus nos cura e nos restaura. E o segundo olhar que eu gostaria de compartilhar com vocês é um olhar que nos gera esperança. Não um olhar de julgamento, não um olhar de condenação, mas um olhar que nos gera esperança. Você pode dizer comigo? Um olhar que me gera esperança. E aí eu me lembrei da mulher adúltera, queridos. A mulher adúltera está lá em João 8. A gente vai ver lá na Bíblia, está no verso 1 ao 11. Nós vamos ler aqui apenas o verso 3, depois o 10 e o 11. Então, os fariseus trouxeram isso, olha lá. Então, os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram a Jesus uma mulher pega em adultério, uma mulher que tinha pecado, uma mulher que errou, e a colocaram diante da multidão. Esse é o olhar da religião. O olhar da religião expõe o erro, expõe, julga, condena, quer apedrejar, quer matar pessoas. Mas vamos aprender a verdade do olhar de Jesus sobre nós? Amém, queridos? Verso 10 e 11, nesse mesmo contexto da mulher adúltera, qual foi o olhar de Jesus sobre essa mulher, que é o olhar de Jesus sobre nós? Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse, eu também não a condeno. Vá e não peque mais. Glória a Deus. Vá e não peque mais. Esse é o olhar de Jesus sobre nós. É um olhar de graça, um olhar de amor, um olhar que gera esperança. Imagina essa mulher recebendo uma palavra. Ela estava prestes a morrer apedrejada, porque isso acontecia naquela época. E Jesus
gera esperança. Vai, minha filha, prossegue. Tenho algo novo sobre você. Mas com certeza, esse vai, não peques mais, deu uma direção que gerou um desconforto para essa mulher, sim ou não? Ela precisou tomar um posicionamento para realmente viver uma vida que glorifica o Pai. Amém, queridos? Glória a Deus. Então a religião expõe o erro do outro. O olhar de Jesus nos leva a uma autoavaliação e uma transformação. Enquanto a religião aponta, julga, olha a roupa de fulano, olha aqui, olha. Jesus fala, olha para você. Amém? Olha para dentro de você. Tem muita coisa aí que eu quero mudar, que eu quero transformar. Imagina se cada um de nós não passar a viver esse olhar de Jesus, né? Vamos crescer e amadurecer muito na presença dele, amém? Porque enquanto a gente olha para o outro, olha para o pior do outro, a gente se sente que está muito bem, não é assim? É assim ou é, gente? É, né? Vocês estão com vergonha. É assim, viu? Enquanto a gente está focando no erro do outro, no pior do outro, a gente está aliviando a nossa alma. Mas essa não é a vontade do Senhor, queridos, para as nossas vidas. O desejo do Pai é que a gente olhe para dentro de nós, busque um alinhamento no nosso coração e viva o propósito que Ele tem para nós nessa terra. Amém? Não se distraia com o propósito que o Senhor tem para a sua vida nessa terra. Não se distraia. Glória a Deus. Um terceiro olhar de Jesus, uma terceira verdade sobre o olhar de Jesus sobre nós. O olhar que nos encoraja. Fala, coragem. O olhar que nos encoraja a viver o sobrenatural. Esse é um tempo que o Senhor está nos convidando a viver algo além do natural. O extraordinário que o Senhor tem para nós nessa terra requer de nós, queridos, a olhar além das nossas circunstâncias. Além. Não é sobre o que a gente está vendo, não é sobre o que eu estou sentindo, é sobre a verdade de Deus sobre nós, amém? É sobre a palavra do Senhor sobre nós, e por isso que todos os dias nós precisamos ler a palavra do Senhor e renovar as verdades do Senhor sobre nós, para que a gente ande nesse lugar. E aí eu precisei lembrar de Pedro andando sobre as águas. Não tinha um outro personagem que eu pudesse falar, uma outra passagem, está em Mateus 14, versos 27 ao 29, quando os discípulos estavam ali com medo, e Jesus estava andando sobre as águas, imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, diga comigo, coragem, sou eu, Jesus está dizendo para você, eu estou contigo, sou eu, coragem, eu estou te dando uma direção, ainda que você não veja, ainda que a circunstância esteja dizendo não vai dar certo, Jesus está aqui, dando uma direção e uma palavra, coragem. Coragem para viver e experimentar o sobrenatural do Senhor na sua vida, queridos, amém? 28, então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene, ousado, Pedro ousado, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. 29. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Amém, queridos? Fixe seus olhos em Jesus. E no decorrer dessa passagem nós vemos que quando Pedro estava lá, fixado em Jesus, sobre aquela palavra, vem Pedro, coragem Pedro, você vai conseguir Pedro, viva o sobrenatural Pedro. Pedro andou sobre as águas, queridos, mas no momento que Pedro, meu Deus, o que eu estou fazendo? O vento está forte, a tempestade está forte, as circunstâncias estão contrárias demais, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, o que aconteceu? Ele começou a afundar. E não é diferente com a nossa vida, queridos. Se a gente focar nas circunstâncias da nossa vida, eu tenho certeza que cada um aqui tem uma história de dificuldade, uma luta, uma guerra que você está travando. Ei, o Senhor está aqui te dizendo, você não está sozinho. Você não está sozinho, porque não há nenhuma batalha que você esteja passando, além daquela que você possa suportar. Amém?
Amém, queridos? Glória a Deus, você crê nisso? Ainda que esteja doendo, ainda que você esteja cansado, desanimado, não desista. Não desista. O olhar de Jesus para a minha vida e para a sua vida hoje é um olhar que te encoraja. Te encoraja a viver o sobrenatural. Diga comigo, sobrenatural. É isso mesmo. A palavra já diz, é além do natural, é algo que a gente não pode ver, mas a gente pode experimentar a partir do momento que a gente se posiciona em ouvir a voz dele. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está aqui olhando nos seus olhos nessa noite. Amém. Fixa o seu olhar nele. Decida ouvir a verdade dele sobre quem você é. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Um outro olhar de Jesus, que marca também a história da Bíblia e nos traz um ensinamento, é um olhar que nos leva ao arrependimento. Vamos falar juntos? Um olhar que me leva ao arrependimento. Por isso que eu já disse aqui que o nosso relacionamento com Deus, se a gente realmente buscar todos os dias, genuinamente viver esse relacionamento, esse relacionamento precisa, porque nós vimos aqui esse olhar que nos leva ao arrependimento, foi o olhar de Jesus para Pedro. Jesus estava sendo preso para ser crucificado. Jesus havia dito para Pedro: Pedro, você vai me negar. Não sei se vocês já leram essa passagem, acredito que sim. Está em Lucas 22, versos 61 e 62. E então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. Pedro já havia negado Jesus, e aí naquele mesmo momento que o galo cantou, o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Então esse olhar de Jesus para Pedro constrangeu ao ponto de Pedro se arrepender do seu pecado. E lá na frente nós vimos a restauração de Pedro. Pedro se voltou para Jesus, se arrependendo, queridos. O olhar de Jesus nos leva a esse arrependimento diário. Todos os dias olhar para dentro de nós e realmente, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim, Jesus. Eu não sou digno do teu amor, mas o Senhor me ama. Amém? Glória a Deus. Isso precisa gerar em nós arrependimento. Ao contrário do que muitos fazem, quando erram, se afastam da presença de Deus. Ei, queridos, o nosso erro não suja a glória de Deus, não suja a presença do Senhor. Pelo contrário, é a santidade dEle, é a presença dEle que nos purifica, que nos limpa. Então nós vamos errar, você vai errar, queridos, mas em nome de Jesus, se renda aos pés de Jesus. Não se afaste da presença. Reconheça, se arrependa genuinamente, se volte para Ele. Amém? Glória a Deus. O olhar que nos gera e nos leva ao arrependimento genuíno. E é tempo da gente se arrepender, igreja. É tempo da gente se arrepender. Genuinamente se arrepender, queridos. Muitas vezes a gente entra, pessoas com a mente cauterizada no pecado. Muitas vezes nós podemos estar fazendo coisas, deixando de olhar para dentro de nós, focadas no outro, e vivendo uma vida de pecado, uma vida que entristece o Espírito Santo. E o Senhor está aqui nos convidando. Se arrependa. Se renda. O arrependimento nos leva a uma postura de humildade, de moer o nosso orgulho, o nosso eu, de reconhecer: eu não sou nada, eu preciso de Ti, Senhor. Mas essa é uma postura que o Senhor deseja de nós, queridos. Vocês sabiam que ninguém vai para o inferno por causa do pecado?
Porque todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Sim ou não? Não é por causa do pecado, mas é por causa do orgulho que nos faz virar as costas para o sacrifício de Jesus. Não preciso disso, não. Não preciso de me arrepender. Eu não preciso de ajuda. Eu não preciso de ninguém. O orgulho vai levar muitos para o inferno, queridos. E essa não é a vontade de Deus para nós. Amém? O desejo do coração de Deus é que a gente se arrependa genuinamente. E não é remorso, porque o remorso nos leva a um caminho parecido com o de Judas. Judas sentiu muito remorso. Judas traiu Jesus. E o remorso o levou a se afastar da presença de Jesus. E a fazer o que fez, né? Completamente fora do propósito do Senhor. Mas um arrependimento genuíno nos ensina, assim como Pedro, a se voltar para a presença de Jesus, a reconhecer, a recalcular a rota, a fazer novas atitudes. Amém, queridos? Glória a Deus. E um outro olhar de Jesus sobre nós é um olhar que nos perdoa. Diga comigo, um olhar que me perdoa. Lucas 23, 34. Jesus já estava na cruz, se entregando por mim e por você. Mesmo nós sendo pecadores e falhos, o Senhor nos amou primeiro. Amém, queridos? Jesus disse, todos ali, a multidão, aqueles que estavam crucificando, que estavam gritando para que ele fosse crucificado, aqueles que estavam zombando, rindo, cuspindo na cara dele, batendo, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Amém, queridos? Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E esse olhar de Jesus a meu respeito e a seu respeito está aqui nessa noite também, amém? Olhando para nós, Jesus intercede por nós, queridos. Jesus é o nosso advogado. Para isso nós precisamos dar esse passo de arrependimento, amém? Para que haja perdão para nós, e esse perdão está disponível. Jesus já se entregou por nós, Ele já nos amou primeiro, já está consumado. Agora cabe a mim e a você esse posicionamento de obediência diante dEle, reconhecimento dessa graça disponível, amém? Glória a Deus, aceitar essa paternidade, aceitar esse olhar de amor, aceitar esse perdão. Agora esse passo é nosso, é comigo e com você, amém? O olhar de Jesus nos perdoa. E aí um último olhar, não menos importante, talvez o mais importante aqui nessa noite, é o olhar de amor, amém? Diga comigo, um olhar de amor. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem que está em Marcos 10, versos 17 ao 21. Uma passagem bem conhecida também que me chamou a atenção, que fala sobre o jovem, o encontro de Jesus com um jovem rico. Preste atenção, queridos. Nós vamos aprender algo muito precioso aqui nessa passagem. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. 21. Vamos ler juntos? 1, 2 e... Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Uau!
um olhar de amor. Um olhar de amor de Jesus para esse jovem, queridos. Esse jovem aparentemente, né, olhando para ele, um jovem aparentemente tudo lindo, estava tudo certo, tudo resolvido. Ele já cumpria todos os mandamentos que a lei ordenava. Estava tudo certo. Mas o olhar de amor de Jesus para esse jovem pediu algo além. Esse olhar de amor de Jesus, queridos, esse é o verdadeiro amor de Jesus. Ao contrário desse amor que é pregado lá fora, Deus é amor, né? Como eu já falei aqui, Deus é amor, venha como estás e fica aí. Não é bem assim, nós vimos aqui nessa passagem. O olhar de amor de Jesus, ele sonda o coração desse jovem. Jesus precisava do dinheiro do jovem, sim ou não? Não. Jesus queria o coração desse jovem. Jesus conhece o nosso coração, queridos. Então o olhar de amor de Jesus, ele vai sempre requerer de nós uma renúncia. Amém? O olhar do amor de Jesus sobre nós vai sempre querer algo de nós, não porque Deus queira tirar algo de nós, não porque Deus precise de algo de nós, não. Nós é que precisamos de renunciar para que o nosso coração se conecte a Ele, à presença dEle, para que o nosso coração não haja nenhum ídolo, nada que nos distraia da presença dEle. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, essa é a verdade sobre o amor de Jesus. Esse olhar de amor, ele vai requerer de nós renúncias. O Senhor nos ama incondicionalmente, mas à medida que nós nos relacionamos com Ele, à medida que a gente ouve a voz dEle, Ele vai nos pedir algo, queridos. E sabe por quê? Porque à medida que a gente renuncia, a gente se aprofunda em intimidade com Ele. Não é assim na nossa vida? Quem é casado aqui, namorado? Cadê, gente? Levanta a mão aí. Oh, tá. Não é assim, gente. Quanto mais a gente compartilha do coração um do outro, quanto mais você renuncia, você abre mão de algo por amor ao outro, maior é a intimidade, queridos. Maior é a profundidade desse relacionamento, menos a superficialidade, assim que o Senhor deseja se relacionar conosco, amém? É uma renúncia para que realmente nosso coração esteja assim, entregue para Ele, totalmente livre, para que a gente viva toda a plenitude que Ele tem para nós nessa terra, amém? O contrário disso, a gente vai entrar na igreja, vai sair da igreja, vai participar de todos os cursos da igreja e viver uma vida superficial. Porque assim como esse jovem, ele já cumpria todo o protocolo. E aí dá uma outra pregação, não é o nosso foco aqui hoje, né? No momento que Jesus pediu algo para que ele se aprofundasse no relacionamento com Jesus. Esse jovem virou as costas, se entristeceu e não abriu mão. E aí, a gente não ouve mais falar desse jovem na Bíblia. Talvez, se ele tivesse renunciado para seguir Jesus, ele seria um dos apóstolos, estaria lá em outras passagens, fazendo a diferença, cumprindo o propósito, queridos. Vocês estão entendendo? Amém? Glória a Deus. E o Senhor está aqui, amém? O verdadeiro amor, ele nos liberta, ele gera transformação. E isso não tem a ver com conforto, sim ou não? Não tem a ver com conforto. Na verdade, não tem nada a ver com conforto. Mas é maravilhoso. Eu não sei nem explicar isso, parece um negócio, é muito doido, né? É isso, queridos. Não é confortável para a nossa alma, mas no nosso espírito acontece algo sobrenatural. É o cumprimento de um propósito. Todos aqui que servem, aqui a gente teve ontem ali com o projeto Craques do Futuro, numa ação linda.
teve alguns amistosos, e a gente está lá levantando recursos para a obra, e a gente falou, vamos galera, vamos engajar aí, vamos vender as coisas, trabalhamos pelas nossas tribos, as nossas células, estávamos ali, várias pessoas, ficamos o dia todo, queridos, vai para lá e vem para cá, e vende aqui, pega não sei o quê, o dia inteiro, saímos, acho que eu cheguei em casa umas 4 da tarde, cansada fisicamente, mas espiritualmente não tem explicação aquilo que a gente vive. E eu vejo isso também no rosto de todo mundo que estava lá. É maravilhoso, queridos. É sobre isso. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, você pode ficar de pé, Ministério de Louvor. Feche seus olhos. Qual é o olhar de Jesus para você hoje? Vou fazer a mesma pergunta que eu iniciei essa pregação. Imagine esse olhar, as verdades sobre o olhar de Jesus. Ele está aqui olhando nos seus olhos, amém? Com um olhar que te cura, um olhar que te restaura, um olhar que te traz esperança, um olhar que te encoraja a viver no sobrenatural com Ele, amém? Um olhar que te leva ao arrependimento genuíno todos os dias, para viver uma vida de obediência, uma vida posicionada nele. Um olhar que te perdoa e te dá uma nova chance. Um olhar que te ama. E esse amor vai requerer de nós renúncias. Mas é por amor, queridos. É por amor. Deus não deseja nos livrar dos sofrimentos terrenos, mas Ele deseja nos livrar dos sofrimentos eternos. Você pode repetir isso comigo? Deus não deseja me livrar dos sofrimentos terrenos, mas Ele deseja me livrar do sofrimento eterno. Então, queridos, se para eu e você passar a eternidade com Ele, for necessário passar por sofrimentos aqui nessa terra, não tem problema não, amém? Eu prefiro assim, você, tá comigo? Glória a Deus, mas é possível, se a gente entender e obedecer antes de um sofrimento, fica muito mais fácil. Se a nossa vida, se o barro da nossa vida estiver maleável na mão do oleiro, faça o que o Senhor quiser, eis-me aqui, Senhor, Ele vai nos moldando em amor e fica tudo mais leve. Agora o contrário disso, queridos, se o barro estiver duro, enrijecido, para ele ser moldado, vai precisar ser quebrado. Ser refeito, e se continuar duro, quebra de novo. Amém, queridos? Nós estamos tendo a oportunidade de entender essa palavra e quebrantar o nosso coração diante de Deus, nos render ao que Ele deseja fazer nas nossas vidas, nos nossos corações, nos abrir para viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém? Com humildade, reconhecendo a nossa total dependência dEle, do agir dEle. Essa é noite, queridos, de arrependimento. Amém? Feche seus olhos, nós vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca
sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Aleluia. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Eu sei, Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, diga isso. Oh, mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar. Se cumprir. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo, glória a Deus. A igreja com os olhos fechados, queridos. O Senhor me deu uma direção específica para a gente orar neste momento. Gostaria de orar por você que entrou aqui nessa noite e está desanimado, a ponto de desistir. As lutas estão grandes, a guerra está grande, e você está precisando desse olhar de encorajamento, uma unção de renovo. E nós estamos aqui como igreja para orar com você. Se essa oração é para você e você quiser vir aqui à frente ou levantar a sua mão, nós vamos orar como igreja. Uma unção de renovo nessa noite, encorajamento para que você possa romper, vencer as suas guerras. Aleluia. O Senhor está aqui. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Antes de orar, eu gostaria de fazer esse convite a você que está aqui. Levante a sua mão. Se você deseja reconhecer Jesus, não estamos te falando para vir para IEB Trancoso, mas vir para Jesus. Ele é que liberta. Amém, queridos? Levante a sua mão, você que se sente afastado da presença do Pai e deseja renovar essa aliança com Ele nessa noite. Amém? Tem alguém aqui nessa noite que deseja aceitar a Jesus em seu coração? Ah, mas eu já aceitei. Todos os dias, é verdade. Mas biblicamente, esse momento é um passo de humildade, é um passo de reconhecimento, é um passo que você diz para o reino espiritual. É um passo necessário, amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo que nós experimentamos da Tua presença neste lugar. A minha oração é que os meus irmãos que aqui estão se rendendo, aqueles que levantaram as mãos, Pai, possam receber uma unção de renovo nessa noite, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um.
O Senhor está com o seu olhar voltado aos seus corações, Pai, aos seus olhos, para em nome de Jesus encorajar, fortalecer, renovar, dar um novo ânimo nessa noite, em nome de Jesus, para que eles possam estar firmados na Tua palavra, na Tua verdade, não naquilo que eles estão sentindo, Pai, mas naquilo que eles receberam como verdade do céu sobre eles, e que eles possam sair daqui renovados, em nome de Jesus, dispostos a viver tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles, no nome de Jesus. Amém, queridos? Deus te abençoe, uma boa semana, vão em paz, em nome de Jesus. Não saia sem dar um abraço aí, sem cumprimentar o seu irmão, amém? Vão em paz.